Olá, estudantes! Eu sou a professora Luciane das Práticas de Matemática. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre localização. Então, compreendendo o sentido de linhas e colunas, nós demarcávamos a posição de dinossauros sobre um plano quadriculado. E para nós recordarmos um pouquinho do que aconteceu na aula anterior, eu quero que vocês prestem atenção na concentração da Lohane. Perceberam a concentração dela? Agora eu quero que vocês observem o que o Henrique vai contar pra gente. Com você, Henrique. Oi, filho. Qual é a atividade? Oi, mãe. A atividade é de fazer achar os dinossauros. Aonde? Aqui nessa tabelinha aqui. Essa tabela tem o quê? Tem um monte de quadradinho tampando os dinossauros. Daí você tem que descobrir. Tem círculo, tem círculo, linha, coluna, quadrado. Coluna e também tem linha. Ah, ok. Então eu acho que o dinossauro tá no C5. Não, errou. Ixi. Então tá no D3. D3. Acertou. E como que foi fazer essa atividade? Foi muito legal. Foi? Aprendeu o que é linha e o que é coluna? Sim. Então tá bom, manda um abraço e um beijo pra professora. Foi bem legal, prof. Beijo, tchau. Ai, obrigada, Henrique. Obrigada, Lohane, também por sua colaboração. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Nossa, mas quem deixou isso aqui? Vocês viram? Vocês perceberam? Deixa eu ver o que é. Nossa, é uma carta. Querida professora Luciane, queridas crianças das práticas educativas, se vocês querem descobrir um segredo, então sigam minhas instruções. Nossa aventura começa na bandeira verde. A aventura é atravessar o quadro desviando dos cadeados. Eles representam casas fechadas, nas quais vocês não podem pisar. Fiquem posicionados abaixo do quadro, no canto inferior esquerdo, onde se localiza esta bandeira verde. A seta indica o sentido pelo qual vocês devem iniciar a travessia. Então, vocês querem descobrir um segredo? Assinado A.L. Nossa, quem será que escreveu esta carta? Vocês me ajudam a descobrir este segredo? Vamos resgatar as instruções. Nossa aventura começa na bandeira verde. Precisamos atravessar o quadro até a bandeira vermelha, mas nós não podemos pisar onde tem cadeados, porque isso significa que as casas estão fechadas. A seta indica o sentido por onde devemos começar. Então, vamos lá. Começamos na bandeira verde com a seta indicando para cima. Então, 1, 2.
Se tem cadeado, não podemos mais seguir. Então, virar à direita. Virei. Nós conseguimos 1, 2. Se tem cadeado, então não posso continuar. Se virar para baixo, então não posso seguir. Então, virar para cima. 1. Já não posso continuar. Se virar à esquerda, então não posso seguir. Então, virar à direita. 1, 2. Novamente o cadeado. Se o meu objetivo é chegar até a bandeira vermelha, então virar para cima. 1, 2. Não posso seguir porque existe a linha limite do quadro. Então, virar à direita. 1, 2. Chegamos na bandeira vermelha. Qual será o segredo? Quem será que escreveu esta carta? Vamos agora descobrir este segredo? É hora da curiosidade. Ada nasceu em 1815 na Inglaterra. Seu pai era o famoso poeta inglês Lord Byron e sua mãe era Annabella, uma apaixonada por matemática. Sua paixão por matemática era tão grande que Lord Byron apelidou Annabella de Princesa dos Paralelogramos. A educação de Ada começou quando ela tinha 4 anos. Ada gostava de ler e tinha uma imaginação incrível. Ela tinha aulas de gramática e ortografia em sua língua materna, aritmética, desenho e francês. Também fazia costura e bordado. Ao longo de sua vida de estudos, também aprendeu álgebra, geometria e astronomia, além de outros assuntos interessantes. Ada era apaixonada por jogos, principalmente por jogos de desafio para o pensamento. Ada adorava os jogos de raciocínio lógico, pois a lógica lhe causava encantamento. Descobrir os caminhos lógicos de um jogo era um desafio encantador. Com uma imensa curiosidade para conhecer o mundo, Ada e sua mãe, Annabella, fizeram uma viagem pela Europa. Uma viagem que durou 15 meses. Isso mesmo! 15 meses passeando pela Europa. Foi um período fantástico na vida de Ada, no qual ela conheceu pessoas e lugares e isso aflorou ainda mais sua imaginação. Ada passava horas admirando os desenhos que registravam sua viagem. Um desenho, uma paisagem, uma recordação, o desejo de conhecer o mundo. Ao retornarem para a Inglaterra, sua mãe voltou para suas atividades pessoais e Ada desfrutava da companhia de sua gata, Madame Puff. Puff era sua grande companheira. Havia muito carinho entre elas. Madame Puff era apaixonada também, só que pela natureza. Ela desfilava pelo jardim, bebia água na fonte e observava os pássaros com muita atenção. O bater das asas despertava sua curiosidade. Assim como Puff, Ada também aprendeu a admirar os pássaros. Então surge o grande sonho de voar.
Ao sentir a presença de um pássaro, Puff e Ada saíam rapidamente para admirá-lo. De forma apaixonada, ela queria construir uma máquina voadora. Em uma das cartas para sua mãe, Ada escreve: "Vou descobrir o padrão das asas dos pássaros e vou fazer asas de papel para mim." Mas, alguns dias depois, Ada faz o projeto de um cavalo mecânico voador, planejado com um motor a vapor para mover um gigantesco par de asas que levariam Ada e Madame Puff para voar pelo céu. Ada casa, se torna condessa de Lovelace e tem 3 filhos. Em seguida, retoma seus estudos. Ada estuda matemática avançada. Estudiosa da matemática e dominante da língua francesa, é convidada por seu amigo Charles Babbage para traduzir um artigo sobre sua máquina de calcular. Ao realizar esse trabalho desafiador, Ada estudou o projeto de Babbage e os cartões perfurados que realizavam as operações. Mas Ada também fez algumas observações e construiu uma tabela que descreve passo a passo as operações dos cartões perfurados. Este passo a passo é o que conhecemos como algoritmo. Suas anotações na tabela são encantos de matemática e tecnologia, e Ada é considerada a primeira programadora da história. Vocês sabiam que Ada Lovelace foi a primeira programadora da história? Eu quero destacar com vocês 2 ideias. Primeiro, no vídeo é falado de lógica. Depois é falado de algoritmos. Vamos entender um pouco o que isso significa. Lógica. Vocês lembram? Lá na história da Ada, foi contado que ela adorava jogos lógicos, jogos de desafio ao pensamento. Mas o que é a lógica, então? Pensem, olhem aqui para o meu tamanho. Eu sou adulta, eu calço 36. Faz sentido eu comprar um sapato de criança para mim? Não tem sentido. Então é lógico que eu não vou comprar um sapato de criança para mim. Olha só essa outra situação. Eu quero mandar este urso de presente pelo correio. Mas tem sentido eu comprar uma embalagem deste tamanho para enviar o urso? Não tem sentido. Então é lógico que eu vou comprar uma caixa maior. E agora, algoritmo. Se nós recordarmos o vídeo, Ada escreveu o passo a passo das operações dos cartões perfurados. E este passo a passo é o que nós chamamos de algoritmo. Então, ela estuda o projeto de seu amigo Charles Babbage e, em seguida, ela constrói essa tabela indicando o passo a passo das operações dos cartões perfurados. Mas, afinal, como nós podemos pensar nos algoritmos na vida real? Então, nós temos este exemplo, o peão socialmente conhecido por nós. Mas eu quero trazer para vocês
uma outra sugestão, um peão que nós podemos confeccionar. Vejam só, ele é bastante simples. Quando nós brincamos com este peão, o número que fica na mesa corresponde ao valor obtido, ao valor correspondente àquele giro do peão. Eu trouxe este aqui, é o mesmo que eu coloquei na projeção para vocês entenderem como ele funciona. Então, nós confeccionamos e giramos. Quando ele terminar de girar, um dos seus números, eu vou delicadamente virar para não alterar a numeração. Aqui, virei. Esse número que está com a sua base na mesa, no caso, o número 2, é a pontuação. Mas o nosso objetivo é discutir algoritmos. Então, vamos lá. Qual seria o algoritmo? O passo a passo para eu confeccionar este peão. Eu preciso saber como funciona, conhecer sua estrutura, selecionar os materiais, avaliar os materiais, se eles são adequados para confeccionar o meu peão e aí sim construir o peão. Mas quando nós pensamos em algoritmos, é muito importante compreendermos que eles têm início e fim. Então eu quero mostrar mais um exemplo para vocês. Como construir algoritmos? Vocês lembram que quando nós fizemos o percurso para descobrir o segredo, para descobrir quem escreveu a carta, nós tínhamos uma bandeira verde indicando o início e uma bandeira vermelha indicando o fim desse percurso. A mesma coisa acontece quando nós vamos construir algoritmos bem estruturados. Então, observem aqui. Início, saber como funciona, conhecer sua estrutura, selecionar os materiais, avaliar os materiais, construir o peão. Quando eu atinjo meu objetivo de construir o peão, então, fim. Terminei o meu algoritmo com o objetivo de construir um peão. Então, pessoal, o nosso objetivo agora é construir um jogo de boliche e jogar este boliche de nossa autoria. Então, lembrando, nós precisamos, no passo a passo que constitui esse algoritmo, indicar o início, lembrem lá da bandeira verde, e o fim, lembrem da bandeira vermelha. Então, vamos acompanhar este nosso exemplo. Início, separar garrafas plásticas. Então, eu tenho aqui 2 conjuntos de boliche já produzidos por mim para a nossa aula de hoje. Separei as garrafas, o próximo passo, pontuar estas garrafas. Então, por isso, organizei 2 conjuntos diferentes. Neste que está à esquerda de vocês, nós temos a numeração crescente. No outro que está à direita de vocês, nós temos todas as garrafas com a mesma pontuação. Agora, com as garrafas organizadas para o meu jogo, eu vou pegar uma bola, marcar uma distância,
jogar a bola, somar os pontos e então, fim. Eu atingi o meu objetivo de jogar um boliche de minha autoria. Agora eu tenho uma proposta, pensando como um computador. Vocês já pararam para pensar como pensam os computadores? Olha só, eles funcionam em alguns programas por meio de códigos. Então, aqui, lembram lá do início? Bandeira verde indicando o início, bandeira vermelha indicando o final. Mas quando nós fomos colocando os nossos passos sobre o quadro, nós tínhamos, ou podemos ter, os sentidos para baixo e para cima, ou ainda para a direita ou para a esquerda. Houve momentos que os cadeados nos impediam de prosseguir, então nós girávamos o nosso sentido. Eu usei uma placa de rotatória para indicar que estamos girando. Então não importa se é para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, mas é necessário nós mudarmos o nosso sentido. E também vamos utilizar números 1, 2, 3 para indicar o pensamento do computador. Então vamos lá. Aqui, os códigos para nós revisarmos. Um exemplo para entendermos estes códigos. Ali, bandeira verde para iniciar o percurso. Em seguida, nós vamos utilizar uma carta numérica indicando o número de passos em um determinado sentido. Então, esta que está apresentada na tela para vocês são 3 passos para cima. Dou um giro e vou então seguir com 2 passos à direita. E então, fim. Agora, um desafio. Eu quero que vocês me ajudem a chegar na Madame Puff. Mas, para isso, nós vamos percorrer o trajeto seguindo as instruções que estão indicadas por estas cartas. Então, vejam só, nós temos no quadro uma seta indicando o nosso início. Então, nós vamos iniciar caminhando para cima. 3 passos para cima, girando 2 para a direita. E assim nós vamos seguindo o nosso passo a passo. Então, vamos lá. Bandeira verde, 3 passos para cima. Giramos 2 passos à direita. Giramos 2 passos para cima. Giramos 2 passos à direita. E chegamos na Madame Puff. Vamos fazer mais uma vez para gravarmos bem. Bandeira verde, 3 para cima. Giramos 2 para a direita. Giramos 2 para cima. Giramos 2 para a direita e então, fim. Chegamos na Madame Puff. Agora, uma proposta para vocês brincarem em casa. Vocês vão precisar de folhas de papel sulfite, um lápis de escrever e uma régua. Se não houver régua, não tem problema, vocês podem fazer dobras na folha de papel marcando
os quadros da proposta que eu tenho para vocês e lápis de cores ou canetinhas. Se houver mais algum tipo de material que vocês considerem interessante para a realização dessa proposta, vocês também podem utilizar. Eu peguei uma tampa de caneta, 2 tampinhas de garrafa e confeccionei bandeirinhas, uma verde e uma vermelha, que servirão para indicar o início e o fim do percurso que eu vou montar aqui. Então, o que eu proponho para vocês? Com as folhas de papel sulfite, no caso, eu aqui utilizei 2, vocês vão construir um quadro exatamente como aquele que nós utilizamos para chegar na Madame Puff e vão preparar, organizar cartas, também usando folha de papel sulfite, com aqueles códigos. Então, bandeira verde para indicar o início, bandeira vermelha para indicar o fim, as cartas que indicam os giros para onde me interessa fazer a minha mudança de sentido para atingir o objetivo, e as cartas numéricas que são utilizadas em combinação com as cartas que indicam o sentido para onde nós vamos realizar o percurso. Organizadas as cartas, vocês farão o seguinte: ou usando as cartas que indicam início e fim para esse trajeto, ou bandeirinhas com os materiais que vocês tenham disponíveis, ou ainda tampinhas de garrafa que representam o início e o fim do trajeto, vocês vão demarcar um ponto de início e um ponto de fim, vão organizar a sequência do interesse de vocês e, utilizando um marcador que preferencialmente não seja nem vermelho nem verde, para seguir esta linha. Então, aqui no caso, eu tenho 2 à direita, então 1, 2, faço um giro, 1, 2 para cima. E dessa maneira nós poderíamos seguir com vários outros comandos até que chegássemos na bandeira vermelha, onde se encerra. Então, realizada essa proposta, o que eu vou pedir para vocês? Que novamente, assim como a Lohane e o Henrique enviaram os materiais, que vocês produzam um texto, um áudio, um vídeo, se houver interesse, uma foto ou um desenho daquilo que vocês realizaram e encaminhem para o e-mail oficinasdointegral@gmail.com, indicando que é uma proposta das práticas de matemática. Para o envio, é importante que vocês peçam autorização dos responsáveis por vocês e que vocês indiquem nome, a escola e o ano em que vocês estão estudando neste momento. Então, por hoje é isso, eu agradeço e até a nossa próxima aula. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar.